O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e a honra de receber pela primeira vez o Padre Valmir Paza. Ele que é o pároco da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, aqui na matriz de Porto União. Afinal, vamos conhecer sua trajetória. Ele é novo na cidade, juntamente ele veio com o Padre Zezinho e vamos falar dessa trajetória e falar de algo importantíssimo, que é a Páscoa. Meu caro Padre Valmir Paza, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é filiada à TV Cultura do Brasil. Obrigado, professor Aloísio. Aproveito para lhe cumprimentar, assim como todos os nossos radioouvintes e também os telespectadores, né, que estão acompanhando este programa. E para mim é uma grande satisfação, né, poder participar desta programação, haja vista o interesse dela em levar a cultura e também apresentar este tempo caro para nós que é a Páscoa. Com certeza. Eu já tive o privilégio de assistir algumas missas e pensei e falei com a chefia, ele vai ser o mensageiro da evangelização para a Páscoa aqui na TV 1000 e na rádio FM Verde Vale. Que bênção. Então é um prazer nós conversar com o senhor, conhecer um pouco mais da personalidade, do religioso, e para a gente conhecer a gente tem que mergulhar no túnel do tempo e perguntar quem é este garoto, com essa cabeleira fantástica, onde nasceu, nome dos pais, enfim, para conhecer um pouquinho mais. Eu me chamo Valmir Paza, sou de família humilde, pai italiano, nome dele Carmine Paza, a mãe polonesa, Angelina Suchara, suas raízes remontam para o interior de Porto União, embora eu seja natural de Caçador, mas a minha família morava, na época, em Matos Costa, quando era o interior de Matos Costa, e os que nasciam em Caçador. Então eu fui naturalizado Caçador, mas sou de Matos Costa, pelo interior de Matos Costa. Depois, quando emancipado, tornou-se município de Timbó Grande, onde meus pais moraram até recentemente. Hoje estão em Canoinhas. Sou irmão de Roseni, de Fátima Paza, Jane Salete Paza e, in memoriam, Gilson José Paza. Muito bem, uma família bem estruturada. Graças a Deus. O nome do seu pai me chamou a atenção. Carmine. Só 3 Carmines eu conheci. O avô do meu pai, o nono, né, porque ele era Carmine Paza e o pai é Carmine Paza Neto. O meu pai e um homem chamado Carmine Rocco, que, salvo engano, foi o bispo que erigiu a diocese de União da Vitória. Olha aí. Carmine Rocco. Interessante, né? De repente o senhor vai estudar e retorna para a região que o senhor realmente conhece muito bem, e Diocese de União da Vitória, nós temos a de Caçador. Padre Valmir, eu vou lhe perguntar como é que despertou a sua atenção, a sua vontade de se tornar um religioso. Algum exemplo, aquela família italiana, fervorosa, enfim, como é que o senhor despertou para a vida religiosa? A minha família é de uma família de tradição religiosa, de fato, bastante arraigada. Desde o início, eu fui catequista já muito cedo, minha irmã, minha mãe também. A minha mãe foi catequista do Padre Edmar, que é conhecido de muitos também aqui na região, e a família dele também é do interior de Porto União. Então a nossa família é uma família religiosa já de longa data, ou poderia dizer desde o princípio. E aí então a base da fé é esta, né? De 2 famílias tradicionalmente religiosas, família do pai e da mãe, italianos e poloneses, e o meu convite para entrar no seminário foi muito interessante, porque eu saí cedo de casa. Eu já logo busquei minha própria independência, fui ganhar a minha vida e comecei a trabalhar cedo.
Mas um dia voltei para a casa da minha mãe e eu tinha abandonado um pouco a fé, abandonado a igreja. E a minha mãe me convidou para irmos para a missa da comunidade, justamente naquele domingo que eu tinha tirado para descansar um pouco. Eu trabalhava na prefeitura, na época, em Timbó Grande, na Câmara de Vereadores, e também pelo Fórum de Santa Cecília, naquela época, como juiz de pequenas causas, um rapaz de 18 anos de idade. Nem sei como que o juiz de Santa Cecília me permitiu tamanha responsabilidade. Passou credibilidade, falei, com certeza. Exatamente. Né? Mas aí eu me distanciei muito da igreja e de Deus, e a mãe me convidou para ir para a missa, e eu disse que eu não tinha muito tempo para isso. Aí ela me falou uma palavra que me pesou muito. Ela disse: filho, dos meus filhos, você é a minha maior decepção. Aí eu fiquei Acertou no alvo, Acertou no alvo. Aí eu fiquei em casa, fui assistir, há muitos anos atrás, né? Eu fui assistir, era o começo da Rede Vida. E o padre Jonas Abib estava falando, e eu lembro como se fosse hoje, que ele falou para mim: você é um rapaz, está em casa, você está sentindo que tua vida está inútil e não sei o quê, você está ignorando o chamado que Deus tem para você. Padre Jonas Abib foi quem me levou para o seminário. E depois disso, a mãe chegou da missa e, ainda decepcionada comigo, eu já tinha, para tentar resolver um pouco do problema, amenizar, né, a situação, eu já tinha ajeitado um pouco a casa, puxado lenha para dentro de casa, mas não adiantou muito. Aí eu arrumei a mesa. Não amenizou nada. Nada, arrumei a mesa, falei para a mãe que eu queria ir para o seminário. Nossa. E ela ignorou. Eu tinha acabado de dizer que eu não queria perder tempo com isso. Aí, com alguns dias depois, o padre de Caçador entrou em contato com a minha mãe dizendo que queria me conhecer. Aí os meus pais perceberam que era sério. E até hoje continua sendo muito séria a minha resposta para Deus. Interessante, né? Como vem o chamado, né? Vem de um não, vem de uma negação. Sim. É impressionante. E esses que são aqueles verdadeiros religiosos, porque optaram por vontade, exato, por decisão própria. Bacana. Legal. Bom, Padre Valmir, um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que, se for falar de seminário, tem 1000 histórias, né? 1000 situações onde a pessoa realmente é colocada à prova, enfim, constantemente. Sempre tem alguém cutucando, atentando, dizendo, vai embora, não fique aqui. Tudo isso é uma história de um vencedor, de um vitorioso. Mas podia passar para nós um pouquinho da trajetória desde o momento da ordenação. Se tiver algo que realmente chame a atenção no período de estudo, chegou a fazer o ensino médio, seminário ou não? Não. Não. Já filosofia, teologia, noviciado? Comecei direto para nós que somos diocesanos, nós não temos noviciado e aspirantado. Nós temos um ano que se chama propedêutico. E eu fui para Caçador no ano de 1996. E daí cumpri os prazos, né? O propedêutico 1 ano, 3 anos em Brusque, filosofia, 4 anos em Florianópolis, fazendo teologia. E depois disso, no dia 17 de setembro de 2005, eu fui ordenado na cidade de Timbó Grande, onde então meus pais moravam. Foi uma data muito interessante porque choveu um mês antes e o Timbó Grande estava construindo asfalto, então não tinha acesso. Deu dó de quem foi na minha ordenação. Depois da minha ordenação, eu passei por diversas paróquias, né? Fiz algumas experiências como vigário em curtos períodos, na paróquia de Fraiburgo e Canoinhas, por exemplo, que me marcaram bastante, e como pároco mesmo nas paróquias de Major Vieira, também a paróquia de Lebon Regis e, por último, Bela Vista do Toldo, até que fui depois dispensado pelo Dom Cleucir para vir trabalhar aqui em Porto União. Uma nova missão, evangelização acima de tudo, com certeza. Sim. E como é que foi a sua acolhida aqui pela população? Em Porto União, nós já falamos Porto União na Vitória. Para nós não existe nada que divide, pelo contrário. Se há trilhos,
eles realmente unem, né? Então, como é que foi assim a acolhida da população, enfim, né, daquelas pessoas que realmente acreditam na evangelização? Sem querer jogar confetes, né? E fazer política da boa vizinhança na minha chegada, mas eu percebi que Portunhão faz jus ao letreiro do portal Cidade Amiga, né? Cidade Amiga. Eu já logo percebi que de fato as pessoas nos recebem com uma amizade muito bonita, com uma hospitalidade. Eu me senti acolhido, professor, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Em outras paróquias também a experiência foi sempre muito boa. Para mim essa é um pouco diferente das anteriores, porque essa é de uma cidade de porte um pouco maior e de uma realidade um pouco mais urbana, e aí me deixava pesaroso de como seria o meu trabalho, porque dá a impressão para nós padres que quanto maior o centro urbano, mais difícil de chegar até as pessoas. Parece que elas se tornam mais clientes da fé do que fiéis, que sejam companheiros, que caminhem junto. E esses 2 meses de trabalho que eu estou realizando aqui, eu estou tendo que conciliar também com um outro compromisso diocesano, que é um estudo que eu estou fazendo de direito canônico, mas esse tempo que eu estou aqui, nesses 2 meses, deu para tirar a prova, um tira-gosto ainda, de que é uma comunidade muito hospitaleira, de um povo muito carinhoso com a gente. Logo abraçam, logo nos chamam para a Feira da Cuca, logo fazem o padre experimentar todos os sabores, e eu achei que eu ia emagrecer aqui em Portunhão. Não deu certo o meu projeto até agora. E o senhor veio com uma missão, com certeza, né? Vim. Mas essa questão que o senhor falou nos grandes centros, então aqui o senhor pretende quebrar um certo ostracismo daqueles que realmente estão perto da igreja, mas não pisam na igreja. Veja, eu não sei se nós poderíamos achar desculpas para esse ostracismo. Alguns dizem que talvez seja a pandemia. A pandemia acomodou as pessoas, ou a pandemia fez com que as pessoas experimentassem eu não preciso ir à igreja, eu assisto à igreja pela televisão, e não sei se foi exatamente a pandemia, mas eu tenho notado, não apenas aqui, mas em outros lugares também, uma dificuldade do retorno pós-pandemia, de fazer com que as pessoas voltem àquele ritmo em se tratando de igreja, voltem ao ritmo da participação, da pertença, professor, de se sentir pertencente desta comunidade de fé. A igreja é minha, eu sou da igreja, eu tenho que cuidar da igreja, eu vou participar, mas eu vou ser sabe? E eu noto um pouco essa ausência de quem vem quando precisa, e parece que se não há um motivo muito evidente de que eu preciso da igreja, eu não preciso vir. Mas eu sou igreja. Mas eu sou igreja. A igreja, não existe igreja sem os fiéis. Perfeito. Uma igreja sem fiéis é uma bela estrutura apenas, um mausoléu, um museu que precisa ser mantido, sim, mas a beleza da igreja está em ver a igreja cheia. Muito bem. Meu caro Padre Valmir, Quaresma está ligado com campanha da fraternidade. O senhor vai responder no segundo bloco. Muito bem? Então, tá sim, bom. Senhor. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a honra, o prazer de conversar com o novo pároco da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, o reverendo Valmir Paza. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje esta presença religiosa, ilustre, do pároco aqui, na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, Padre Valmir Paza. Foi rapidinho o primeiro bloco, né, Padre? Sim, foi rápido. Nós precisamos fazer um programa de
2 horas mais ou menos? Sim, pois é. Conteúdo tem. Tem, né? Muito bem. Eu lhe questionei em relação que a Quaresma remete à campanha da fraternidade. O senhor concorda com isso? Sim. Me permita fazer um esclarecimento antes de responder essa pergunta. Para algumas pessoas, a campanha da fraternidade atrapalha a Quaresma. E se nós entendêssemos o pressuposto da campanha da fraternidade, que já tem mais de 40 anos, se nós entendêssemos o objetivo pelo qual ela foi implantada aqui no Brasil, nós entenderíamos que a campanha da fraternidade é um gesto prático da Quaresma. É como se a Quaresma nós temos biblicamente 3 gestos práticos, que é justamente o evangelho que é lido na quarta-feira de cinzas. Quais são esses 3 gestos práticos? A esmola, o jejum e a oração. Na quarta-feira de cinzas nós recebemos essa, digamos assim, essa orientação para a Quaresma. É um período de jejum, é um período de caridade, de esmolas, e é um período também de oração, de interiorização. E alguns entendem que a Quaresma deveria ser apenas uma oportunidade para uma oração mais íntima, uma oração mais de encontro com Deus, uma oração em que remete mais um exame de consciência, uma conversão particular. E tudo isso está correto. O que a gente precisa entender é que a campanha da fraternidade não suplanta isso. Ela não substitui isso. E no nosso modo de compreender, a campanha da fraternidade, ela nem sequer diminui o espaço da oração pessoal, da conversão pessoal, do exame de consciência, da conversão e daquela intimidade que eu tenho que buscar com Deus. Então, o que seria a campanha da fraternidade? É a oportunidade que nós temos de viver a fé coletivamente. É uma obra em que nós vamos demonstrar que a fé não é só íntima. A oração é íntima, entra no teu quarto, reza o escondido e o Pai te vê. A esmola é íntima, não faça para que os outros vejam, o que a mão direita da esquerda não saiba. Ou então, o jejum é íntimo, que não perfuma a cabeça, que as pessoas não vejam que você está jejuando. Então se remete ao eu. O que eu faço na Quaresma e que de certa forma agrada a Deus. Mas e o nós, como que fica? A campanha da fraternidade resolve o nós. E ela sempre trouxe temas que eram de interesse coletivo. A educação, a saúde, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com os idosos, com os índios, com os negros, com a violência, a preocupação com a justiça social. E este ano, professor, a campanha da fraternidade está trazendo um tema que eu quero acreditar que seja unânime. A necessidade de falarmos sobre amizade. Nós estamos vivendo um tempo de muito distanciamento, sabe? Um tempo onde as pessoas criaram uma antipatia. A campanha da fraternidade vem promover uma empatia, para você se sentir junto com. A palavra compaixão, ela traz isso, né? Compassione, estar ao lado do outro, sentir a dor do outro. Então a campanha da fraternidade traz essa proposta para que a gente possa viver a nossa fé coletivamente. Sair do isolamento, aquele ostracismo que a gente chama, Sim. né? Então, quer dizer, precisa realmente ter essa capacidade da empatia, se colocar no lugar do outro. Com certeza vai dar belos frutos e com isso nós estamos construindo a dignidade do ser humano. Perfeito. E o que percebemos assim hoje nessa discussão, por exemplo, alguns falam de tolerância religiosa, tolerância ao diferente. A campanha da fraternidade propõe outra palavra, não tolerância. Porque a tolerância dá a impressão que eu sou intolerante, mas que por algum cuidado meu, eu vou permitir que o outro seja do jeito que é. E não é assim. A tolerância não é um ato abnegado meu, de indulgência minha.
Por isso que a palavra que se propõe é respeito. Porque o respeito é mais do que tolerância. O respeito é aceitar o outro na condição dele. É aceitar que a outra pessoa seja diferente, que exista negros e brancos, pobres e ricos, homens e mulheres, crianças, até mesmo pessoas de outras religiões, de outras formas de viver a sua própria sexualidade, por que não? Então tudo isso hoje é uma forma de nós pensarmos em respeito. Como que as pessoas se respeitam? E o mundo de hoje, acho que o senhor aplica bem o ostracismo, o mundo de hoje é um mundo de muito individualismo. E isso cria entre as pessoas um mal-estar, cria no mundo de hoje um mundo de muita guerra. Perfeito. Muito bem. Meu caro Padre Valmir, muito boa a sua aula. O senhor que foi professor 20 e poucos anos, está afastado por causa de mestrado, já tem um mestrado. É importante nós termos uma pessoa que tem todo esse know-how de conhecimento científico, e eu havia percebido através das homilias do senhor, né? Os termos, quer dizer, a pessoa vem, mata a sede de conhecimento, é evangelizado e automaticamente vai socializando durante a semana no meio da família, dos amigos, do trabalho. Essa é verdadeira evangelização. O senhor está de parabéns. Não estou rasgando seda também. Entende? Ele te fala a verdade, e a verdade às vezes deixa a pessoa muito feliz, ou às vezes a pessoa fica chateada com a gente. Nós temos que falar a verdade, né? Eu vejo uma verdade dessas como uma exigência ainda maior, porque se esta é a expectativa que de alguma forma as pessoas estão criando, corresponder com essa expectativa vai exigir de mim mais ainda. Claro, professor, que a gente tem as dificuldades e tudo mais, mas desde que eu cheguei aqui, juntamente com o Padre Zezinho, né, nós somos conterrâneos, e o Padre Zezinho é um padre muito abençoado, ele tem habilidades com a música, entre outras tantas, e a gente consegue dialogar muito. Falamos muito sobre Porto União, sobre a melhor condução da nossa paróquia. É uma paróquia de grandes dimensões, seja por causa do interior, seja a quantidade de comunidades aqui, o quanto essa abarca pessoas, o quanto envolve pessoas na cidade, e dar uma resposta para estas múltiplas sedes hoje é um desafio para nós. Eu gosto muito da docência, né? Já sou professor há muito tempo. Sempre dei aula por prazer, nunca por bico, né? Nunca também foi, claro, por uma agregação salarial. Ajuda, não vamos negar. Mas a questão, assim, sabe, de que a docência sempre fez parte da minha vida. Minha mãe professora, minhas irmãs professoras, são professoras. E a docência permite que a gente esteja num ambiente onde a evangelização possa acontecer, respeitando a diversidade, a pluralidade religiosa, mas também trazer a docência para dentro da igreja, que não seja um espaço onde não se construa conhecimento. Perfeito. Acho que aqui, além de rezar, a gente pode saber. Com certeza. Meu caro Padre Valmir, o que é Páscoa para o senhor? Páscoa remonta às antiguidades bíblicas. Se nós pegarmos a Páscoa desde o livro do Êxodo, desde a Torá, né, o Antigo Egito ali, nós vamos entender que a Páscoa foi aquela passagem que o povo de Israel fez logo depois da libertação do Egito, quando então Moisés vai exigir que o faraó entregue o povo que estava em escravidão. Então esta é tipologicamente o nosso substrato para pensar Páscoa. Com Jesus Cristo nós vamos ter aquilo que nós chamamos na teologia de midrash, de reinterpretação, que é uma interpretação feita à luz da palavra de Deus, só que se em Moisés
houve uma libertação de uma escravidão, que era escravidão social e política. Eles eram escravos, eles trabalhavam forçosamente. Com Jesus Cristo nós vamos ter uma libertação muito ampla. É a libertação mais antropológica, de uma visão mais de que o ser humano ele tem que se libertar não apenas de um trabalho servil, mas ele tem que se libertar daquilo que lhe causa mal, do pecado, das angústias e de tantas coisas. E Jesus Cristo passa a ser então o novo protótipo de Páscoa a partir da sua morte e ressurreição. E nós, cristãos, vamos fazer essa leitura a partir da revelação, teologia da revelação, né? A partir da revelação em que Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, vem a este mundo, Deus de Deus, luz da luz, Filho de Deus, e vai ser entregue. Poderíamos dizer que a Páscoa tem dois sentidos. O primeiro sentido seria de libertar as pessoas das agruras do poder, dos vícios, e Jesus vai ser morto por líderes, né, da época, porque ele representava uma nova forma de poder, um poder serviço, poder de cuidar dos outros. E também uma interpretação da Páscoa como o perdão dos pecados. Jesus Cristo morre na cruz para nos libertar do pecado. A escravidão do pecado que transforma o homem, transforma a pessoa numa pessoa recrudescida. Com o tempo o pecado vai destruindo a pessoa por dentro. Por isso que é tão importante, e eu aproveito esse espaço para dizer que a Quaresma é um tempo oportuno das pessoas buscarem também o sacramento da confissão, para fazer aquela limpeza, aquela higiene interior, porque afinal de contas a gente guarda tantas coisas ao longo da vida, em algum momento você tem que se perdoar, tem que perdoar e receber o perdão de Deus. Com certeza. São 12 meses que se passaram do ano passado para esse ano, 2024, e a gente acumula muitos pecados. Então, é um momento de profunda reflexão e de prometer que não vai repetir os mesmos erros. Sim. Isso é uma forma inteligente, né? No ato de contrição. Então, quer dizer, o senhor já acabou falando a questão da crucificação de Jesus até a ressurreição, né? Vida e morte. Nós estamos torcendo pela vida. Então, o que o senhor tem a dizer desse momento de oportunidade de ressuscitar para a verdadeira vida que Deus nos deu? É tão importante abrir uma reflexão a respeito de vida e morte em Jesus Cristo, porque tenho a impressão de que nós estamos tão acostumados a pensar em vida como apenas a vida deste mundo, desta matéria, deste biológico, o que muitas vezes as pessoas acabam se frustrando por viverem pouco ou por perderem seus entes queridos com pouco tempo. Mas se for olhar para Jesus Cristo, ele viveu 33 anos. Seria ele também uma vida frustrada por não ter longevidade? Então seria, até se nós lembrarmos, a palavra de Deus vai dizer que não são os cabelos brancos que mostram que o homem foi bem sucedido, mas foi o tempo que ele viveu com Deus. Então, se o tempo de vida com Deus foi de um dia, de um ano, de 10 anos ou de 100 anos, esse é o tempo de sucesso de uma pessoa. E a longevidade deveria ser uma entrega para Deus, para que a vida neste mundo fosse uma busca da vida eterna. Jesus Cristo, na paixão, morte e ressurreição, ele vai nos ensinar que qualquer coisa que se faça neste mundo, na vida deste mundo, não deve pôr em risco a vida na eternidade. Tanto é que a morte de Jesus Cristo é a prova de que a vida continua depois da morte física, da morte material. Nós vamos continuar vivos, há um espírito que continua vivo. A morte e a ressurreição de Jesus, neste caso da Páscoa, é a prova de que nós continuamos vivos. Muito bem. Meu caro reverendo Valmir Paza, foi um prazer conversar com o senhor. Eu quero agradecer a sua presença em nome de toda a nossa equipe da TV 1000 e eu tenho certeza absoluta, quem nos acompanhou até agora, disse, poxa, quanta coisa
que eu acrescentei na minha vida. Foi uma belíssima aula, né, de evangelização e nos falou exatamente a razão maior, né, do momento da festa da Páscoa. Procurar realmente recomeçar ou começar uma nova vida, refletir. Se fizermos coisas erradas, vamos apagar, vamos ter a dignidade de reconhecer nossas falhas. Eu sempre falei em sala de aula, Padre Valmir, de que só cresce na vida quem tem a capacidade de reconhecer suas falhas, seus erros e suas limitações. Porque insistir naquilo que dá certo é burrice. Então, nós precisamos ter essa reflexão para que possamos ter uma vida realmente justa e digna. Precisamos que o Senhor deixe uma mensagem ao nosso público e uma bênção de Páscoa final. Eu gostaria de me reportar nesta mensagem final a uma cena da crucificação ou crucifixão, né, de Jesus, que eu acho que é uma das mais importantes. Jesus na cruz, à sua direita um ladrão, à sua esquerda outro ladrão, os dois cometem os mesmos erros e só um deles vai ser salvo. Jesus vai dizer para um deles: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O que a gente aprende com essa lição? A gente passa uma vida inteira e muitas vezes se distanciando de Deus. E esse distanciamento de Deus faz com que eu perca as oportunidades de salvação. Talvez dizendo que no último momento da minha vida eu vou me converter. Na última hora, no último momento, no último minuto de vida, um dos ladrões não se converteu, porque ele passou a vida inteira tão acostumado a estar longe de Deus, que quando ele estava perto, ele não soube aproveitar. Então eu queria dizer para você, não perca a oportunidade de estar perto de Deus. Volte, participe, não vamos usar a pandemia e outros subterfúgios para a gente se distanciar de Deus, porque pode ser que seja a minha última oportunidade de me salvar, estando ao lado de Deus, mas eu ignore esta presença tão importante na minha vida. A Páscoa é uma oportunidade de voltar. Muito bem. E nos consideramos abençoados pelo religioso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós, desça sobre tua casa, sobre tua família, desça sobre o teu local de trabalho, também sobre estes veículos de comunicação, que auxiliam tanto ao transmitir, propagar a mensagem de Deus, de salvação, mensagens do bem, para que outras pessoas também busquem aquilo que é bom para Deus, para as suas vidas, para si próprias. Abençoe a todos nós, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Padre Valmir, depois da sua bênção, quero aproveitar para desejar a todos vocês que nos acompanharam. E com certeza, muitas sementes foram colocadas nos corações de vocês. Feliz e Santa Páscoa para você, para toda a família. E tenha certeza que é um momento onde nós temos nova oportunidade de ter uma vida digna e justa. Páscoa está ligada à ressurreição. Ressuscitar os verdadeiros valores da sociedade, éticos, sociais, morais, cívicos e espirituais. Então, Padre, eu tenho sempre colocado toda semana o seguinte, de que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.